Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Príncipe Caspian, né? Dando continuidade aqui à nossa série de livros sobre as Crônicas de Nárnia, né? De C.S. Lewis. Esse é, portanto, o quarto livro da série, que eu gostei muito, é uma aventura que me encantou realmente do começo ao fim, né? E sozinho, este livro sozinho vai compreender dois grandes períodos, não é, das eras de Nárnia. No primeiro momento, nós vamos ter aqui a Era das Trevas, que vai de 1015 a 1998, que é a partir do momento em que os irmãos Pevensie somem, porque realmente eles somem, e Aslan também some, nunca mais é visto, e vai ser aquela coisa toda. Reis vão entrar e sair, né? Entre os próprios narnianos ali, vai ser aquela briga pelo poder o tempo todo, e ninguém vai se entender, vai ser uma grande confusão, e cadê Aslan, e cadê os grandes reis e rainhas de Nárnia, e o tempo vai se passar, obviamente, é um tempo muito grande, então é como se fosse, sabe, aquele período dos reis, período dos juízes, na verdade, né, em que o povo estava ali abandonado à própria sorte, entra um e sai outro, um faz o que é ruim, o outro faz aquilo que é pior, e nisso Aslan foi sendo esquecido, a história de Nárnia foi sendo esquecida, porque eles estavam se sentindo esquecidos e abandonados, a verdade é essa, e o tempo foi passando. Então, é esse período aí, a Era das Trevas realmente, que eles vão se encontrar. E a partir daí, de 1998 a 2303, vai começar realmente a Era Telmarina. Quem são os Telmarinos? Então, esse povo vai tanto se esquecer de Aslan e vão se afundar cada vez mais, se esquecendo cada vez mais de quem eles são e das promessas e tudo mais, que eles vão ser meio que entregues à própria sorte. E é o que vai acontecer nesse período aí da Era Telmarina, de 1998 a 2303, onde os Telmarinos vão assumir o comando, o controle, eles vão subjugar Nárnia. Quem são os Telmarinos? São descendentes, digamos assim, de grandes piratas, de embarcações piratas, que por um motivo ou outro, perdidos ali no meio do mar, acabaram encontrando por acaso ali um portal que os transportaram a Nárnia, de modo que eles não conseguiam também mais voltar e também não faziam questão. E ali foram crescendo, e ali foram, né, formando um povo e tal. Esses eram os Telmarinos, ou seja, descendentes de filhos de Adão e filhos de Eva, ou seja, humanos, né? Eram humanos, né? Tipo, piratas, né? De grandes embarcações ali, piratas que acabavam entrando por um portal de alguma forma ali em Nárnia, e ali ficaram, e ali, não é? Criaram um povo ali para si. Esse povo cresceu, e esse povo, então, se uniu, tomou Nárnia. No que eles tomaram Nárnia à força, o que eles fizeram? Mataram vários, né, de todos aqueles animais falantes, muitos foram mortos, os animais falantes, porque tinha animais falantes e animais não falantes. Os animais falantes foram aqueles específicos aos quais Aslan soprou e criou essa espécie, né, de dois em dois, que cada animal ali tinha essa capacidade de falar, que eram os narnianos, né? Ou seja, raiz mesmo, os donos daquela terra, os narnianos. Quem são os donos da terra de Nárnia? Os animais falantes, os faunos, não é? Os gigantes, os anões, né? Todos esses aí. Esses são né? Esse é o povo de Nárnia. Então, mataram todos eles, os anões, os gigantes, os bichos, os faunos, tudo. Mataram muitos, outros fugiram, outros foram feitos escravos, e com o passar do tempo, outros, ao ver que estavam ali subjugados, né, pelos Telmarinos, eles se esconderam ali da melhor forma possível. Tanto é que eles nem acreditavam mais que existiam ainda narnianos, que existiam ainda seres falantes, que Nárnia uma vez foi povoada por animais falantes, por faunos, por anões, enfim. E já não se acreditava mais. Os Telmarinos invadiram e cresceram ali em Nárnia de uma forma tal que não se acreditava mais nisso.
Então nós vemos ali realmente, né, essa apostasia, digamos assim, essa falta de fé né, e o restante, o pouco do povo ali narniano, subjugado realmente pelos Telmarinos. Então, desde então, desse período aí, até 2303, vão se levantar, né, uma dinastia, né, de reis, que é desde o Caspian I até o Caspian IX. Esse Caspian IX vai ser até um rei bom, só que o que vai acontecer? Ele não vai ter tanto tempo assim de mostrar a sua bondade, a sua grandiosidade e tudo mais. Por ver que ele iria ser um rei bom, ele justamente é assassinado pelo próprio irmão, e esse irmão então assume o trono, uma vez que o filho desse seu irmão Caspian era ainda um bebezinho, não é? Então ele assume o trono, ele era sozinho, não tinha filhos, então ele assumiu o trono, porque o sobrinho dele, justamente Caspian, príncipe Caspian, era ainda muito pequeno, era ainda bebê. Mas para ele isso não tinha problema nenhum, porque afinal de contas o trono era dele, né? Ele era o rei e tudo mais. Continuando, né, dando continuidade aí a essa tirania, não é, imposta ali pelos Telmarinos. Pois bem, agora vamos à narrativa da história, né, antes de entrar na história. A narrativa vai me lembrar, em muitas passagens, nesse primeiro momento aí da Era das Trevas, né, vai me lembrar justamente isso. Um rei depois do outro, cada um fazendo o que era mal, outro o que era pior, e o povo então sendo abandonado à própria sorte. E quando o Caspian então assume o trono, né, nós vamos ter aí características realmente muito parecidas com o rei Davi, né? O Caspian é o rei Davi todinho, né? Nós vamos ver. E até ele chegar ao trono, a narrativa vai me lembrar um pouco assim a história de Joás, não é? Onde, né, veja bem, Joás, da mesma forma, era um bebê, os seus pais, o rei então, que era um rei bom até, mas ele foi morto em guerra. Então, Atalia, que era a mãe desse rei, assume o trono, né? Ou seja, a própria avó de Joás, então, agora como rainha, resolve matar este bebê, não é? Porque para que ela pudesse, então, se perpetuar no trono e aquela coisa toda, ela resolve, então, matar a criança, Joás. Só que, o que acontece? Uma tia de Joás fica sabendo disso, sabendo desse plano mal da rainha. O que ela vai fazer? Vai pegar essa criança, fugir com essa criança, e ela vai ensiná-lo em todas as coisas, né? Em tudo aquilo que foi perdido e que o povo já não acreditava mais. Que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, que Deus abriu o mar, que Deus enviou 10 pragas, que Deus chamou Abraão. Vai contar de José no Egito, o quanto ele foi importante, não é? Vai falar de Salomão, que ele foi, né, um homem mais inteligente, que se tem notícia. Ela vai contar todas essas histórias para Joás, porque então isso tudo tinha se perdido. E por que ainda pequena, é importante eu falar tudo isso, tá? E por que era importante para a tia Joseba criar Joás ainda pequeno, né? Enquanto ele ia crescendo, ela deixou o barco andar, ela deixou a rainha ali, né? Deixou a Atalia sendo rainha, dando continuidade ali ao seu reinado tirano, e enquanto isso Joás ia crescendo. Por quê? Porque ela foi ensinando tudo isso que foi perdido, para criar uma coisa nova no coração de Joás, para que Joás um dia, quando chegasse o tempo dele ser feito rei, ele, né, se tornasse um rei bom, um rei verdadeiramente, né, que acreditasse em Deus e que levasse o povo a acreditar em Deus também. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E essa parte da história me lembra também, né, muito o Caspian e a criação dele. E depois, quando ele for também perseguido ali pelo seu próprio tio, que vai querer a todo custo matá-lo, não é? Justamente para ficar com o trono, vai me lembrar também ali muito Davi fugindo então de Saul,
não é? Apesar de amar, apesar de respeitar, não é? A Saul e aquela coisa toda, ele, né? Ele vai ser perseguido ali de todas as formas. Davi vai ser grandemente perseguido, vai passar por muitas coisas, por muitas provações, realmente. Então, da mesma forma, vai acontecer com Caspian, né? Vai ser também perseguido ali pelo seu tio, né? Por causa do trono, por causa do poder. Da mesma forma. Então, tem muitos paralelos interessantes. Não, assim, no geral, no pano de fundo, né? Agora vamos entrar na história diretamente. Tudo acontece quando os reis de Nárnia, né? Lembra que eles estavam... Né, eles estavam caçando um animal, eles eram reis ainda, eles eram grandes crescidos, voltaram para a nossa terra ainda crianças, né? Um ano depois disso, veja bem, só se passou um ano e em Nárnia já tinha se passado já um século praticamente, né? Desse período aí de turbulência aí da era Telmarina. Então o que vai acontecer? Eles estão numa estação de trem, estavam indo, era período de férias, aquela coisa toda, férias escolares, retorno às aulas, né? E o que vai acontecer? Num dado momento eles vão ser sugados, transportados, eles vão estar lá na estação de trem, esperando o trem. Aí a Lúcia, você me beliscou, você me puxou, não, você me deu um puxão aqui, o que é isso, o que está acontecendo? E eles sentem que é algo relativo à magia, e aí eles sentem pinicadas, pontadas, puxões, beliscões, e na verdade eles estavam sendo sugados, transportados para Nárnia, e em um dado momento eles vão aparecer em Nárnia, sem nenhuma explicação até então. Depois nós vamos entender por quê e quais foram as circunstâncias. E eles aparecem em Nárnia, e aparecem justamente em Cair Paravel. Cair Paravel era, obviamente, era o centro, era ali, era o castelo onde eles ficavam, era dali que eles reinavam, não é? Só que quando eles, né, entram neste lugar, parecia tudo tão abandonado, tão estranho, não havia mágica, não era belo como Nárnia. A gente está em Nárnia, mas não pode ser Nárnia, porque isso aqui está muito estranho, muito feio, muito, sabe? É mato para tudo quanto é lado, né? Cadê os bichinhos falantes? Cadê a vida disso daqui? Tá muito estranho. E eles veem aquelas ruínas. Gente, não pode ser. E eles andando para lá e para cá, eles encontram coisas do passado, encontram uma pecinha de xadrez que eles costumavam brincar, não é? Jogar enquanto eles eram ali reis e rainhas. Mas não pode ser, não é possível. Isso aqui tá, né, acabado em ruínas, largado às traças. E então eles caem em si, de repente, não, nós estamos realmente em Nárnia, gente, isso aqui é Cair Paravel, esse é, ou foi, o nosso palácio, mas olha como é que tá isso aqui, quanto tempo não se passou? Só que quando eles foram transportados para Nárnia, eles não voltaram a ser adultos, eles foram transportados como crianças ainda, novamente, né? Então, e agora, não é? Para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente veio aqui, como que a gente veio parar aqui em primeiro lugar, e agora, cadê o povo, e para onde a gente vai, o que a gente faz agora? Eles ficaram meio perdidos. Então, primeiro vamos sair daqui, né? É aquela briga toda, né? Assim, é a aventura deles para sair daquele lugar, para achar um caminho, a gente não sabe para onde ir, estamos perdidos, vamos para cá, vamos para lá. A Lúcia diz que vê Aslan apontando o caminho, mas ninguém acredita, e vamos para cá, vamos para lá, ela fica quietinha, né? E eles vão andando até assim, sabe-se lá para onde também. Só que no meio desse caminho eles encontram alguém. Eles encontram um anão. E este anão, quando eles encontram esse anão, foi de uma forma muito peculiar, porque ele ia ser jogado num rio, num mar. Eles vêm de longe ali, né? O anãozinho sendo todo amarrado e sendo lançado ao mar. A Suzana então vai jogar uma lança para afastar, assustar aquelas pessoas. Imediatamente eles vão correr, vão salvar aquele anãozinho e tudo mais. Então ali eles já não estavam mais em Cair Paravel, eles já tinham andado um tanto. Esse anão também já tinha, ele estava indo em direção a Cair Paravel, só que eu acho que nesse meio tempo todo ele se perdeu também. E aí ele vai contar a história dele, que ele estava justamente indo ao encontro dos reis, antigos reis e rainhas de Nárnia. Ele foi mandado para isso, mas ele foi pego no caminho pelos soldados, pelos guardas do Miraz, e ele ia ser morto ali, né, naquele instante, mas foi salvo pelas crianças.
Então, o que, que vai acontecer? E ele não vai acreditar que eles eram os antigos reis e rainhas de Nárnia, porque apesar de ser um anão, ele olha para eles e diz: eu pensei que vocês fossem mais altos, né? Eu pensei que vocês, né, fossem os grandes reis, não é, que tanto se fala, que eles seriam adultos, né? Então, aquela briga toda para eles tentarem convencer o anãozinho de que eles são, né, os reis de fato de Nárnia, né? Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo. E então ele se convence num dado momento. E agora, para onde nós vamos? Bom, vamos, né? Eu tenho que levar vocês até o pessoal, que eles estão ali aguardando vocês, na verdade, em um lugar muito importante, que vocês precisam saber, mas deixa eu contar para vocês toda a história. E aí ele vai contar a história de Caspian, o porquê, que ele estava ali fazendo ali naquele momento. Caspian, na verdade, ele era um reizinho, teumarino, né, vivendo em Nárnia, mas ele é dessa dinastia de teumarinos, filho de Caspian IX. Como seu pai havia morrido, agora então o tio dele, o rei Miraz, era o rei, né? Miraz era o rei de Nárnia no momento, porque o pai dele havia morrido e Caspian era ainda muito pequenininho, era muito criança. Isso que esse Caspian, ele vai ser criado com uma ama, com uma babá, que é narniana, e ela vai contar, escondida, ninguém sabe, mas ela vai contar para ele. Olha só que interessante as semelhanças de Joás, né? Ela vai começar a contar histórias de Nárnia, ela vai falar para ele de Aslan, vai falar para ele dos 4 reis, não é? Os 4 grandes reis de Nárnia, como era maravilhoso. Ela vai falar dos animais falantes, dos faunos, dos anões, dos gigantes, aquela coisa toda, e vai contar toda a história para ele. E ele vai ficar encantado, admirado de como era a Nárnia antes mesmo deles, antes mesmo dele, desse povo dele, né, ele dominar, não é? E ele vai chegar então e vai dizer para o rei Miraz, olha só que interessante, né? Como isso vai ser suprimido. Não se fala de Aslan, não se fala de animais falantes, isso não existe, isso é passado. Ou seja, eles vão fazer questão de enterrar essa história, esse passado real, mas eles vão fazer questão de encobrir. E então o Miraz vai dizer, num dado momento, vai dizer para o Caspian, ainda criança: onde você ouviu essas besteiras? Quem encheu a sua cabeça de mentiras? Isso é besteira, isso é mentira, isso é conto, isso é conversa, não existe, Aslan não existe, essa coisa toda, não é? E você não pode ficar ouvindo essas besteiras. O que ele fez? Mandou embora essa mulher, né? Essa ama, contratou um outro professor, um doutor, que seria tutor do menino, na verdade, para ensiná-lo em todas as coisas, não é? A ser realmente um rei, não é? Ou seja, matemática, física, tudo, geografia, para que ele pudesse ser um grande rei. Então, ele contratou esse professor, mas ele mal sabia que esse professor também era narniano. Na verdade, ele era um meio anão, ninguém sabia, ele estava ali, né, escondido, né, sem poder falar realmente quem ele era. E ele vai continuar contando as coisas de Nárnia e vai contar a história do povo dele, que o povo dele, há muito tempo atrás, ali, né, subjugou o povo de Nárnia, porque num tempo ali em que eles ainda estavam imunes, eles estavam, né, aproveitaram-se ali da fraqueza do povo, naquele tempo em que os irmãos Péven se sumiram e que já não tinha mais Aslan, eles se aproveitaram dessa fraqueza do povo, se apoderaram, não é? Subjugaram Nárnia, e esse tempo todo. Então, o Caspian, quando fica sabendo dessa realidade, né, é a mesma história, é o mesmo caso de Moisés. Lembra também Moisés, quando ele fica sabendo, não é, que fizeram com o próprio povo dele. Aqui é um pouco diferente, né? Mas quando ele descobre que ele faz parte do povo hebreu, né? E enquanto o povo egípcio era mau, né? Ou seja, o próprio povo dele era mau, ele ainda acreditava que era um egípcio, mas quando ele descobre isso, não é? A maldade do próprio povo, então ele tem ali ele sente uma empatia e ele quer fazer algo para ajudar, e no final das contas ele se torna o libertador do povo de Israel. Não é? Então, Caspian vai ficar sabendo disso. Só que antes mesmo que ele pudesse fazer alguma coisa ou pensar alguma coisa a respeito,
Até esse ponto ele não sabe que o tio matou o pai dele, matou o rei Caspian IX. Né? Nesse ponto da história ele ainda não sabe, né? Ele só sabe como o povo dele é ruim e tudo mais. Ele só aprende as coisas ali a respeito de Nárnia, que ele até então não tinha noção. Mas vai acontecer em um determinado momento em que esse rei, o rei Miraz, vai ter um filho, e assim quando esse filho nascer, é aí que o bicho vai pegar. É aí que o Caspian vai estar em apuros, porque esse doutor, esse tutor dele, vai chamá-lo no meio da noite, você tem que fugir depressa, veja bem, deixa eu te contar toda a verdade, e começa a falar mais e mais coisas sobre o povo dele, começa a falar mais e mais sobre Aslan, e aí ele diz, olha, você vai embora, mas você ainda pode ser um grande rei, eu acredito em você, há um plano para você, para sua vida, eu acredito nisso, e você precisa ir embora, porque esse rei quer te matar, porque agora ele tem um filho, e obviamente na cabeça dele, né, ele vai querer passar o trono para o filho, então, né, e não para você, então ele vai te matar, para que o filho dele possa um dia ser o futuro rei, e continuar aí, né, essa opressão. Então, o Caspian foge num primeiro momento, triste, revoltado, e aí ele acaba ligando as coisas, num determinado momento ele vai cair em si e vai compreender que ele matou, que esse rei Miraz matou mesmo o pai dele, não é? Então ele foge, e no meio dessa fuga acontece que ele vai bater a cabeça num galho de árvore, né? Ele vai estar andando com tanta pressa, e ele vai, em determinado momento, cair desse cavalo, que ele vai bater, sofrer um acidente, bater a cabeça e vai cair no cavalo. E ele vai ficar ali desmaiado por algum tempo, e ele vai ser socorrido por alguns seres bem peculiares, né? Caça-trufas, um furão e 2 anõezinhos, né? Trumpkin e Nikadek, né? Dois anões. E veja bem, o que a gente faz com eles? Por que você pegou esse cara? Por que você trouxe ele pra cá? Né? Na verdade foi o caça-trufas, né? O mais, assim, mais bonzinho da história, né? Não, veja bem, eu ia deixar ele lá para morrer e aquela coisa toda, e aí o Caspian acorda, e quem é você e tudo mais. Aí ele conta a história. Diz, eu sou filho do rei Caspian IX, e o meu tio, o rei Miraz, ele quer me matar, porque aí ele conta toda a história, né? E eles vão dizer, é mais um motivo pra gente não ficar com você, porque, né, o rei vai vir atrás e ele quer você, e se ele vier aqui, né, ele vai pegar a gente também, vai acabar com tudo, né? O que a gente faz? Aí ficou naquela coisa, a gente esconde o cara, correndo o risco das nossas vidas, a gente mata o cara, porque não é o que a gente faz com ele agora, né? Que confusão que eles se meteram. Então eles vão ficar lá discutindo o que a gente faz, o que a gente faz. Um vai dizer, eu quero matar, outro vai dizer, o Trump quem vai dizer, né? Isso tudo é conversa, porque o Caspian vai falar, né, que ele ouvia falar de Nárnia, que ele vai ficar admirado de encontrar anões, porque ele não conhecia, um animal, né, caça-trufas, um animal falante, que ele também não conhecia, e ele vai ficar encantado e vai dizer, então é verdade, né, eu tenho o mesmo destino, eu preciso acabar realmente com o meu tio, assumir o trono, ele pensou, porque tudo isso, todas essas histórias são verdades, e eu vou ser um rei melhor, e eu quero dar um futuro melhor para esse povo. Só que eles não vão acreditar muito em Caspian. E olha só o que ele vai dizer. Acredito no rei Pedro e nos outros que reinaram em Cair Paravel, com a mesma certeza que acredito no próprio Aslan, disse o caça-trufas, né? Com a mesma certeza? Mas quem é que ainda acredita em Aslan? Perguntou o Trumpkin. Aí, olha só, hein? O Caspian vai dizer, eu acredito, disse Caspian, e mesmo que não acreditasse antes, acreditaria agora. E entre os humanos, os que se riem de Aslan, também zombariam se eu lhes dissesse que existem anões e animais falantes. Já cheguei a perguntar a mim mesmo se Aslan de fato existiria, mas a verdade é que também muitas vezes duvidei da existência de gente como vocês, e vocês estão aí, não estão? Tem razão, rei Caspian, disse o caça-trufas. Né? E aí vai, enquanto for fiel à antiga Nárnia, você será o meu rei, haja o que houver, vida longa ao rei, né? E tudo aí vai, e vai por aí.
Isso caça-trufas, né? O texugo. Os anõezinhos vão ficar meio assim com o pé atrás, mas também, bom, essa história pode ser verdadeira. Então vamos apoiá-lo, né? Seja o que for, aconteça o que acontecer. Principalmente esse Trumpkin. Ele vai estar lá em todo o caminho, mas percebe-se que ele não tem fé. Ele está lá por interesses políticos, ele vai ajudar porque ele vai lutar por aquilo que ele acredita que é o certo, mas ele não acredita. E mesmo depois dessa fala de Caspian, ele vai continuar não acreditando em Aslan e essa coisa toda. Mas é uma fala muito interessante, realmente, né? Quem diria? Eu também não acreditava em animais falantes, e agora vocês estão todos aí. E essa parte, depois disso, quando ele diz, vão dar vida ao rei, então agora a gente precisa fazer de tudo para fazer com que Caspian seja o rei. Então esses animais eles vão entrar em um acordo ali e vão se reunir, todos os narnianos que vivem escondidos, os que sobraram, os que se refugiaram, né? Porque como eu disse, muitos morreram e muitos fugiram, mas aqueles que ainda estavam ali se juntaram e para poder ali fazer uma rebelião. E o que a gente vai fazer agora, né? Tá, nós queremos o Caspian como rei, mas como é que a gente vai colocá-lo ali no trono? Como? A gente precisa da ajuda do próprio Aslan, a gente precisa da ajuda, né, do próprio Aslan, que talvez dos próprios antigos reis e rainha de Nárnia, porque se isso aconteceu, é possível que o próprio Aslan apareça novamente. Mas alguns acreditavam, outros não. E depois daquela festa, porque eles tiveram aquela festa quando Caspian foi apresentado a todos os narnianos, né? Ele nunca tinha visto ali tantos bichos faunos, bichos falantes, e aquele povo todo rodeando, fazendo festa e aclamando, viva o rei, não é? E agora então eles precisavam armar um plano realmente, uma tática de guerra realmente. E essa parte me lembra um pouco também a ascensão de Davi ao trono, porque não foi assim fácil também, não é? Ele respeitava o então rei, ele respeitava Saul. E ele foi crescendo assim, né? Separado à margem da sociedade como realmente um fugitivo, assim foi Caspian, um fugitivo, porque ele estava sendo perseguido. Davi também, ele foi sendo, né? foi perseguido, foragido, e nessas viagens dele ele foi juntando o povo, foi conquistando o coração das pessoas, e essas pessoas realmente foram acreditando em Davi, que ele poderia ser um rei bom, até chegar ao ponto realmente dele se tornar rei e tudo mais, né? Tirar realmente ali a coroa do rei Saul. Então foi mais ou menos assim também. Caspian começou ali, né? Escondido, foragido, perseguido, porque em breve veio logo realmente o rei Miraz, ficou sabendo de tudo. Esse professor foge, encontra eles e vai dizer, olha, Caspian, sua vida está em perigo, porque o Miraz vai te perseguir, né? Ele sabe que você está escondido e você vai ser uma pedra no sapato dele. Ele não vai sossegar enquanto não te matar. E principalmente agora que ele estava realmente tramando uma rebelião. Então todos os animais ali já estavam em alerta. E foi nesse tempo então que a Caspian ganhou, né, desse professor talvez uma das relíquias mais importantes de toda a Nárnia, que era aquela cornetinha, aquele chofar, né, que a Susana ganhou do Papai Noel. Lembra que se tocasse, a ajuda viria de algum lugar. Então, naquele momento, então, eles fizeram lá uma reunião solene. Vamos fazer soar esse chofar. Eu farei soar o chofar, então, né, disse o Caspian. E aí nós vamos invocar a presença dos grandes seres de Nárnia e ajuda, talvez, até do grande Aslan, porque nós precisamos. E agora, esse é o momento certo? Esse é o momento certo. Eu acho que não há momento de... Nada pior do que isso vai acontecer. É um momento, né, preocupante. Nós estamos em perigo. É agora, é a hora de soar o chofar. Para chamar a ajuda de Aslan e para chamar os 4, né, grandes reis e rainhas de Nárnia. Então, mas eles fizeram todo o esquema. Beleza, a gente vai tocar o chofar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar alguém para lá, né, onde eles estavam nesse momento. Eles estavam... eles já tinham chegado, eles foram levados, né? Todos os narnianos se reuniram ali, onde era o Monte de Aslan,
onde havia aquela pedra, sabe, que foi quebrada, ele foi sacrificado. E foi ali mesmo que eles fizeram essa reunião. O que nós vamos fazer e tal. Bom, Aslan pode vir aqui mesmo, porque esse é um dos lugares sagrados de Nárnia. Outro lugar onde ele pode vir, ou ele ou os 6 de Nárnia, é justamente no Ermo do Lampião. E um terceiro lugar onde eles podem aparecer é em Cair Paravel, nas ruínas do antigo reino. Então, alguém precisa estar lá para recebê-los. Ah, mas isso é uma grande bobagem, nós estamos perdendo tempo e pessoas, disse o Trumpkin. Não, mas é o que precisa ser feito. Então tá, Caspian então disse, eu farei soar o chofar agora, e ele tocou. Nesse exato momento em que ele tocou, foi esse momento em que, não é, os irmãos Pevensey foram sugados até Nárnia, até Cair Paravel, até as ruínas né, até aquelas ruínas ali do reinado deles, né? E foi nesse momento, então, que ele disse, bom, agora nós vamos esperar ajuda. Uns vão ficar aqui esperando, vamos mandar alguém para lá, para recebê-los, talvez até o próprio Aslan, e nós vamos ficar esperando aqui o retorno de vocês. Então, quem vai? O Trumpkin disse, eu vou. Eu vou por quê? Né? Ele disse, já que ninguém quer ir, eu vou. Eu vou pelo grande rei. Eu vou por causa da minha... Eu vou porque eu tenho fé, né? Ou fé não, eu vou por causa do meu dever. O Trumpkin diz, eu acho uma fala muito bonita dele. Se quer que eu seja o mensageiro real, eu estou disposto a partir. Aí tal. Mas Trumpkin, pensei que você não acreditava na trompa. Eu não acredito mesmo. Mas o que uma coisa tem a ver com outra, sei que quando se trata de dar um conselho ou de receber uma ordem. Então, ele disse, esse é uma ordem, então eu vou obedecer. Eu não acredito, mas eu tenho um dever, não é, perante ao meu próprio rei, Caspian, então eu vou cumprir. E ele foi, olha só que interessante, mesmo sem acreditar, mesmo sem fé, o Trumpkin, então, foi ali até as ruínas de Cair Paravel. Nesse meio tempo ele foi atacado, e é esse anãozinho, então, que é salvo pelos 4 irmãos, nesse ponto aí da história, né? E ele conta tudo isso. E os irmãos ficam maravilhados, né? Poxa, então a gente precisa fazer alguma coisa, né? Quer dizer que Nárnia foi tomada por Telmarinos, poxa, a situação tá ruim mesmo, então vamos lá, vamos até esse príncipe Caspian, que estava esperando todos eles, obviamente, né? No monte ali de Aslan, ali, próximas ruínas ali daquela mesa de pedra. E eles vão. Nessa jornada eles vão encontrar muitos empecilhos, vão perder o caminho. Nesse meio tempo, a Lúcia vai dizer que viu Aslan em um lugar e eles não vão acreditar. Mas assim, por que, né? E aquela... Eu até acredito na Lúcia, né? Disse o Pedro, mas isso não é coisa do Aslan. Por que ele iria se apresentar somente para a Lúcia? Porque somente ela iria poder ver e não nós. Para que ele faria isso com a gente? E aquela discussão toda. E o Pedro também. Olha, da última vez que eu não acreditei na Lúcia, eu me dei mal. Ela não fala mentira, né? E eu me dei mal da última vez. Então acho melhor pelo menos a gente respeitar, pelo menos a gente acreditar. Mas ficou por isso mesmo. E por não acreditar que o Aslan estava ali tentando dirigir o caminho, não é? Eles indo para o outro... eles tiveram uma certa dificuldade de chegar até o lugar, até que numa noite Aslan acorda a Lúcia, né? Ela ouve uma voz, é o Aslan chamando no meio da floresta, e ele diz, olha Lúcia, você precisa ir agora acordar o seu irmão. Acordar os seus irmãos. Por quê? Porque eu vou guiar vocês agora, né? Acabou a brincadeira, o negócio agora é sério. Por que você não veio até mim? Ah, mas é porque... Não, você não viu? Por que você não veio? Ah, mas é porque os outros não viram e eu fiquei com medo de seguir sozinha, porque eles iam ficar zombando de mim. Poxa, mas por que você não veio? Você devia ter vindo, né? Tipo assim, por que você mesmo não seguiu? Mesmo que fosse sozinho. Ah, me perdoa, Aslan, aquela coisa toda. Então vai dizer, você vai imediatamente agora acordar os seus irmãos, vamos sair daqui agora.
ela acorda eles no meio da noite, só que ela, como é que eu vou acordá-los no meio da noite dizendo que eu vi Aslan, sendo que eles nem podem vê-lo e que eles não acreditam, vai ser uma tarefa difícil. Mas ela consegue, ela acorda todo mundo, diz, vamos embora, Aslan tá chamando, é por aqui, vamos embora. E lá foi a Lúcia, né, chamando os seus irmãos. E Aslan fala, olha, os outros vão ver você também? A Lúcia perguntou. A princípio não, talvez mais tarde. Mas eles não vão acreditar. Não faz mal, não é? E aí vai. E ela se enche então de coragem para fazer aquilo que é certo. E aí vem a questão da fé. Acreditar, mesmo que você não veja, não é? Que Deus está no controle. Por mais difícil que seja a situação, não é? Tudo ainda está sob o controle de Deus e nada escapa dos desígnios dele. Então, da mesma forma, Aslan aqui, olha, é uma prova de fé. Você vai guiar os seus irmãos e eles vão ter que seguir você. E eles acabaram concordando. Mesmo assim, mesmo de mau humor, mas foram. Então, assim, Aslan guiando, só Lúcia via para onde ele estava indo, e os outros, então, sendo guiados, seguindo a Lúcia, porque até então eles não sabiam para onde estava indo e cada um queria ir para um lugar e eles não acreditavam muito na Lúcia, eles ainda não estavam acreditando, eles estavam só seguindo, não é? Mesmo sem ver, na verdade, né? Sem acreditar realmente que Aslan estava ali na frente. Mas o tempo vai passando e com o decorrer do tempo os olhos de cada um vai sendo abertos, né? O Pedro vai ver, depois o Edmundo, por último a Lúcia, a Susana, não é? E ela vai chorar muito, ela vai pedir perdão, porque não acreditou, e essa coisa toda, e por aí vai. Então eles vão ser levados até aquela mesa de pedra, só que no momento em que eles chegam lá, não é? Depois dessa aventura toda, né? A Caspian vai estar esperando ali ainda com a sua comitiva, porque eles acham que é o Aslan que vai vir até lá, até aquela grande mesa de pedra, e é ele que vai dar a direção para eles. Então, o combinado era ele esperar o Trumpkin voltar com a ajuda, e eles ficarem ali paradinhos, só que o anão vai dizer o quê? Eles não vão vir, ninguém vai vir. Né? O outro lá, ele fugiu, ele foi embora, ele correu, né? Ele demandou. Aslan não vai vir coisa nenhuma. Vocês acreditam nisso daí? Imagina. Então, olha só. Eles estão demorando. Caspian, nós precisamos fazer alguma coisa. Vocês não vão ficar aqui parados. Faça alguma coisa. Aí eles iam começar a fazer uma magia negra ali para trazer a rainha de volta, porque ele diz, a rainha branca sim, né, teve poder. Eu lembro, né, ele diz, né, das histórias que contavam que ninguém foi mais poderosa do que a rainha branca e aquela coisa toda. Ele só não falou que ela destruiu Nárnia, né? Ele só não falou que ela transformou tudo num inverno eterno ali. Mas ele disse, não, ela é poderosa, só ela pode nos ajudar. E enfim, eles estavam lá quase fazendo esse ritual ali, estavam quase terminando de fazer esse ritual. Bem na hora chega justamente os 4 irmãos, Pedro, né, a Lúcia, o Edmundo, a Susana. Pedro então dá um safanão ali no Caspian, pare já com isso, e aí, né, acaba com toda aquela bagunça. Há uma grande briga ali, quem vai, quem não vai, quem é traidor, quem não é, os que quiserem continuar conosco vão, e aí, beleza, terminou, né? Eles se apresentam, vão todos juntos, então, agora sim, tentar pôr um fim no reinado de Miraz. E a ideia deles é simples, né? Aí Pedro vai falar, vamos desafiá-los a uma batalha. Eu vou desafiá-lo a uma batalha, até a morte. A um duelo. Essa foi a ideia. Então Edmundo é mandado lá com uma cartinha desafiando Miraz para um duelo até a morte em determinado lugar. Esse duelo é um duelo dificílimo. Pedro, né? Lembre-se que ele ainda era uma criança, né? E Pedro, naquela guerra, né? Ele se cansa, ele tem um braço distendido, porque peso, ele não aguentava com o peso das armaduras e tudo mais, do escudo, e ele já estava cansado e, né, não foi uma batalha fácil. Só que num dado momento, eles pedem um tempo para respirar, para sentar.
e um vai para um lado, Miraz vai para o outro, todo esbaforido lá, quase morrendo, né? Só que nesse meio tempo vem alguém, apunhala ele pelas costas, mata o rei, e ele diz, sabe o quê? Atacar Nárnia, porque obviamente, tanto de um lado quanto do outro, tinha espectadores ali, e tinha já todo o exército ali, tanto de um lado quanto do outro, preparados para qualquer coisa, para poder lutar. Então, o que essa pessoa vai dizer? Né? O rei foi morto, mas foi morto na traição, foi um narniano, né? O rei Pedro matou o rei aqui pelas costas e não sei o que, ele sai gritando traição, 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 para pôr fogo no parquinho. E aí, quando ele fala isso, pronto, meu Deus do céu, aí vem aquela briga justamente que Pedro queria evitar, né? Aquela guerra enorme, aquela coisa toda, morte de um lado, morte do outro, mas enfim, tudo termina bem. Aslan aparece, né, nesse momento também, aparece Aslan, ele se revela a todos, e aí ele, até por meio da ajuda de Aslan, da mágica, ele faz ressurgir, ele desperta as árvores acordam, elas mesmo vão lutar, tiram pedras e tudo mais, é muito legal, muito bonitinho. Ele desperta lá um espírito do mar, né, faz o mar realmente... Era um riacho que tinha lá, que vai acabar de uma vez por todas ali, né, com os planos ali do rei Miraz. Que a essas alturas foi até morto, não é, na batalha por pelo próprio vizir, né, porque ele queria assumir o trono no lugar. Mas esse cara aí também é morto e a batalha é ganha, né, com a ajuda de Aslan e tudo mais. E Caspian, então, né, foi eleito, se tornou, né, o rei de Nárnia, dando início aí realmente a um reinado próspero, né, de paz, que nós vamos ver. É um rei que lembra bem o rei Davi. Vai ser muito interessante realmente a história dele. E aí termina a nossa história. Nessa festividade toda, né? Os narnianos todos felizes. Caspian vai fazer um pronunciamento, né? Que agora Nárnia pertenceria a todos. A Nárnia é de todos, não é só dos humanos. É dos animais, né? Dos animais falantes, dos faunos e dos anões e dos gigantes e de todos, não é? E então todos terminam alegres, felizes, né? Há muitos mais narnianos, né, do que a gente pensava, porque o povo todo se reúne lá e é um dia de grande festa. Alguns não gostaram, alguns teomarinos ali mais velhos, aqueles teomarinos que, sabe, que até então não acreditavam em Nárnia, não acreditavam nesses animais falantes, eles não gostaram da ideia. Tanto que Aslan diz assim, olha, para não haver briga aqui entre vocês, né? Aí Aslan diz, olha, vocês descendem de uma raça tal, né? Piratas que vieram parar aqui e aqui se estabeleceram. Só que agora as coisas vão mudar. Nárnia agora não é de vocês, Nárnia é de todos. E quem concordar com isso, fique aqui e vivamos em harmonia. Se tiver alguém que quiser ir embora, eu dou a chance agora, fale agora, porque eu vou abrir um portal, eu vou mandar vocês de volta para casa. Para casa, ou seja, acho que para a terra, né? E vocês vão poder viver e ser felizes aqui, né? Cada um escolhe o que quer, né? Tem gente que... Eu queria que se abrisse um portal aqui e algumas certas pessoas fossem para certos lugares, sabe? Para ver se é bom. Mas, enfim... Não vou entrar em detalhes, mas essas pessoas, então, né, apesar de saberem que Nárnia, gente, Nárnia é um país feliz, ele passou pelo período das trevas e agora seria um país próspero, né, uma terra próspera, frutífera, e uma terra onde reinaria a paz, a harmonia, respeito entre as criaturas, né, através do reinado de Caspian. Mas muitos quiseram ir embora, alguns quiseram ir embora e eles têm todo o direito, alguns quiseram ir, né? E assim então termina a nossa história do príncipe Caspian. E nós voltamos mais tarde com outra, né? Com outra aventura, com o 5º livro da série, onde Caspian vai dar início às suas explorações, não é? Para entender um pouco melhor o seu passado, o passado do seu povo,
e tudo mais, na ânsia de querer ser um rei e uma pessoa cada vez melhor, mais próxima de Aslan, inclusive. Então nós vamos ter novas aventuras com o Caspian. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.